Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira. E é claro, hoje é dia de Vasco da Gama. Às 8 horas da noite, no estádio Mané Garrincha, o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, buscando a vitória e a aproximação do G4 da Taça Guanabara. Iremos trazer detalhes importantes sobre essa partida e falar principalmente sobre os atletas que ficaram de fora. Falar sobre Vinícius, Edmar e Zé Gabriel. 3 nomes que o Barbieri, mais uma vez, não relacionou para uma partida do Vasco da Gama. Além disso, falaremos também, é claro, sobre o mercado. Novidades se tratando do meio-campo vascaíno Felipe Coutinho. A preferência é o Vasco, porém o que será da carreira do jogador nesse futuro próximo? Além disso, falar também sobre Eric, mais um atleta do Gigante da Colina que estará de saída nesses próximos dias, como aconteceu com o Zé Santos e o Matheus Barbosa. A barca do Vasco está enchendo e se os atletas hoje do elenco não ficarem de olho, podem ser os próximos. Além dessas, muitas outras informações e, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Você aí, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno e, é claro, se você aí que está aqui agora ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Chegar até um pouquinho à frente para falar exatamente com você. Estamos atualmente com 85.400 inscritos. Falta muito pouco para a gente chegar aos 85.500. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Eu, Lucas, conto com a sua ajuda. Além disso, larga aí o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e principalmente aqui embaixo, deixe o placar da partida. Se você acertar, eu prometo que estarei falando de você aqui no nosso pós-jogo. Tranquilo, rapaziada? E é claro também, informação importante, teremos Fala Gigante hoje às 2 horas da tarde, o nosso pós-jogo às 11 horas da noite. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero aqui primeiramente começar este Acorda Vascão falando sobre o que aconteceu ontem, na segunda-feira, pois na parte da tarde, aqui no Rio de Janeiro, o elenco cruzmaltino pegou um voo em direção a Brasília. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, os atletas entraram no avião em direção ao Distrito Federal e foram recebidos com muita festa. Como também está aparecendo aí nas imagens, vídeos de torcedores vascaínos simplesmente lotando a entrada do hotel onde o Vasco ficará hospedado nesses próximos 2 dias. Uma festa linda que demonstra que, de fato, a nossa torcida não é apenas estadual, é uma torcida nacional de norte a sul deste Brasil. Claro, como sempre, os mais aí jogadores que no caso são ovacionados, se é assim que eu posso falar por parte do torcedor. Nenê, Pedro Raul, Jair e Gabriel Peck foram os atletas em que o torcedor mais quiseram aí tirar fotos nesta noite de ontem em Brasília. A porta do hotel ficou completamente abarrotada. E uma página do Vasco que estava fazendo aí, realmente postagens sobre essa recepção de torcedores em Brasília, falou sobre o Nenê. Disse assim sobre o nosso camisa 10, chegando em casa agora após a recepção do time aqui em Brasília. É impressionante, em caps lock, o carinho e atenção do Nenê com cada torcedor. Se deixassem, ele estava lá até agora autografando camisa e tirando foto com quem pedisse. Vale o registro aqui. E por que eu tô falando sobre isso? Pois de fato, todos nós já sabemos que hoje o Nenê não tem mais aquelas condições de ser o titular do Vasco da Gama. Ou aliás, não tem mais condições. Porém, essa parte do extracampo, essa parte de ser um ídolo da torcida, essa parte de chamar o torcedor para perto, essa parte do carisma é super importante para esse momento inicial de reformulação da equipe, e do elenco cruzmaltino. Mais uma vez, o Nenê realmente mostrando que tem esse papel fundamental dentro do Vasco da Gama. Sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, é importante também falar a vocês, antes de trazermos algumas informações sobre os relacionados para esta partida. Vasco nesse momento se encontra na 6ª colocação da Taça Guanabara, tem 8 pontos e está 5 pontos atrás do Volta Redonda, que nesse momento é o 4º colocado. O último time, do G4 da Taça Guanabara. Uma vitória ainda não coloca o Vasco no G4 da competição, mas aproxima muito, e ainda o Vasco tendo 2 jogos a menos do que Volta Redonda e Fluminense, os 2 times entre os 4 primeiros
colocados. Sobre a lista de relacionados para esta partida, muitas novidades. A principal delas, como a gente já falou para vocês no Boa Noite Gigante, é o retorno do meio-campo Nenê, que ficou de fora das últimas 2 partidas contra a Volta Redonda e também contra a equipe do Resende por um desconforto na panturrilha. Além disso, também a novidade é o goleiro Léo Jardim, relacionado pela primeira vez para a partida, e a presença também de 2 crias das categorias de base do Gigante da Colina. O volante Barros, jogador aí de apenas 18 anos, que inclusive tem origem indígenas e é cria do Pancaracus, uma tribo relacionada à beira do rio São Francisco, no interior de Pernambuco. Inclusive ele está sendo relacionado apenas pela 2ª vez, ainda não fez a sua estreia, foi relacionado na partida contra a equipe do Audax, mas não chegou a entrar em campo. E também, além do Barros, o meio-campo Ryan, de apenas 18 anos. Ele também foi relacionado para a partida contra o Audax, mas ainda não jogou com a camisa do Vasco da Gama dentre os profissionais. Uma partidaça aí, uma copinha linda que ele fez, né? A partidaça não, né? Mas uma grande Copa São Paulo de futebol júnior que fez o meio-campo Ryan, e tendo aí essa oportunidade de profissionais do Vasco da Gama, as 2 grandes novidades dessa lista de relacionados para a partida de hoje contra a equipe do Nova Iguaçu. Ainda sobre a lista de relacionados, o Vasco conta com muitas novidades, mas também com alguns desfalques. Caso aí do atacante Figueiredo acabou apresentando um quadro de dor muscular na coxa direita após o treino do último domingo, dia 5 de fevereiro, e ontem realizou alguns exames médicos. Além também do Figueiredo, o zagueiro Robson Bambu. Situação muito semelhante, o Vasco não poderá contar com o atleta, pois acabou se lesionando no primeiro tempo da partida contra o Volta Redonda. Ele segue também tratamento para a mesma dor que o Figueiredo vem sentindo também na coxa direita. Ontem, assim como Lucas Figueiredo, Robson Bambu também realizou alguns exames de imagem para saber mais sobre a lesão. E além de Figueiredo e Robson Bambu, o Vasco não tem desfalques, mas por opção do nosso atual técnico Maurício Barbieri, 3 jogadores ficaram de fora. São eles Edmar, o lateral esquerdo, Zé Gabriel, o volante, e o Vinícius, atacante. Sobre o Vinícius, havia uma expectativa muito grande sobre ele para esta temporada por tudo aquilo que ele fez com a camisa do Ituano na última temporada. Todos vocês lembram muito bem, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, do receio que o torcedor vascaíno tinha sobre enfrentar o Ituano naquela última rodada com a presença do Vinícius, pois ele vinha fazendo uma grande Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Clube Paulista. Inclusive, depois dessa grande Série B que ele fez, havia expectativa de que ele pudesse desempenhar um bom futebol no Vasco da Gama nesse início de ano, durante o Campeonato Carioca, ganhar confiança e fazer, quem sabe, até um bom 2023 com esse elenco cruzmaltino. Porém, nas primeiras partidas isso não aconteceu. Hoje o Vinícius não é nem mais a segunda opção do elenco do Vasco. Pelo lado direito tem Gabriel Peck e Luco Orediano, e pelo lado esquerdo o Barbieri prefere contar com Egnaldo e Eric Marcos, que nem sequer estavam no elenco profissional na última temporada. Então, com isso, muito provavelmente ofertas chegarão e já chegaram, mas não foi ainda algo que interessou ao Vasco da Gama, e o Vinícius não deve permanecer no elenco do Vasco para 2023. Além do Vinícius também, Edmar. O Edmar novamente não foi relacionado para a partida. Barbieri prefere contar com Paulo Vitor ao invés do Edmar, já contando com o Lucas Piton na posição como grande titular, né? Então o Edmar também novamente fica de fora da lista de relacionados, assim como aconteceu contra o Resende na última quarta-feira. Sobre Zé Gabriel, novamente também o volante fica de fora dentre os relacionados, e o torcedor vascaíno gosta dessa notícia, pois o Zé Gabriel sempre foi alvo de críticas por parte do torcedor. Nós, torcedores vascaínos, nunca entendemos o porquê o Zé Gabriel vinha sendo titular do Vasco nas primeiras partidas, e agora finalmente o atleta nem é mais também a segunda opção do técnico Maurício Barbieri. O Barbieri, na última partida, levou o De Luca como essa segunda opção e o Rodrigo como primeira opção do elenco do Vasco. O Zé Gabriel deixou de ser o titular e nem sequer se tornou o reserva. Já nessa partida agora, de hoje, contra a equipe do Nova Iguaçu, o técnico Maurício Barbieri levou o De Luca como a primeira posição para ser o primeiro volante, e além do De Luca, levou também o volante Barros, que é esse cria aí das categorias de base do Vasco, que tem origem indígenas, ao invés de levar o Zé Gabriel. Ou seja, um atleta que vinha sendo titular, havia uma expectativa muito grande sobre ele pelo próprio Maurício Barbieri. Expectativas essas não foram realizadas, foram frustradas para a comissão técnica, e com isso agora o Zé Gabriel está atrás de De Luca, está atrás de Barros, cria das categorias de base do Vasco da Gama, e também está atrás do Rodrigo. Ou seja, nitidamente hoje o Zé Gabriel é a quarta opção. Fora que o Vasco ainda procura um jogador
para a posição, ainda procura um volante. Então, dentre os reservas, o Zé Gabriel não está nem entre as principais opções do técnico Maurício Barbieri. Então, você, torcedor vascaíno que não gostava do atleta dentre os titulares, dificilmente verá o Zé Gabriel vestindo a camisa do Vasco da Gama nesse 2023. E até para exemplificar melhor o que eu estou falando, dê uma olhada aí nas próprias palavras do técnico Maurício Barbieri sobre a ausência do Zé Gabriel na última partida contra a equipe do Resende São Januário. E é claro, pelas palavras dele, podemos também utilizá-las agora para esta partida contra o Nova Iguaçu. Em relação ao Zé, o Zé é um menino, é um jovem ainda, tem se dedicado demais, passou as férias todas treinando, tem apresentado uma evolução, mas não tem conseguido ter a consistência que a gente espera, e eu falo isso sem medo porque eu conversei isso com ele. Ele ainda não conseguiu atingir a consistência que ele pode atingir. E aí, em função dos jogos todos, de tudo que aconteceu, eu entendi que não era o momento de continuar com o Zé, fiz a opção pelo Rodrigo, o Patrick estava retornando, eu não queria trazer 3 primeiros volantes para o jogo, e para esse jogo o Zé ficou de fora, é só isso. O Rodrigo entrou muito bem, o Patrick também entrou muito bem, fico feliz, são opções que a gente ganha para seguir trabalhando. Então, como vocês viram aí, é um menino jovem, tem se dedicado demais, porém não tem conseguido atingir a consistência que pode atingir. Mais um nome que dificilmente aparecerá novamente com as camisas do Vasco nesse ano de 2023. E, gente, nesse período agora de finalização do vídeo, trazer algumas informações rápidas a vocês. A primeira delas é sobre a barca do Vasco que vem enchendo. O diretor esportivo Paulo Brax havia deixado bem claro que barca iria ainda acontecer, jogadores ainda iriam sair. Nesse último dia tivemos 2 jogadores confirmados pelo próprio Vasco da Gama que estariam de saída. Zé Santos foi para a segunda divisão do futebol de Portugal, Matheus Barbosa se transferiu para o Guarani, e nessas próximas horas, com toda certeza, de terça-feira, também teremos mais uma oficialização. O atacante Eric, pois nesta semana o clube e o jogador se acertaram sobre a rescisão do contrato que estava válido até o dia 30 de maio deste ano. O jogador de 26 anos já foi liberado pelo Vasco da Gama e está indo para o Rio Grande do Sul, onde irá acertar aí a sua volta ao Ipiranga de Erechim, onde se destacou muito pelo Campeonato Gaúcho de 2022 e exatamente por esse motivo acabou sendo contratado pelo Gigante da Colina. Ele está fora aí dos planos tanto da comissão técnica comandada pelo Maurício Barbieri e, é claro, também pelo departamento de futebol, e exatamente por esse motivo ele não viajou com a delegação para os Estados Unidos, ficou no Rio de Janeiro e participou das primeiras partidas com o profissional do Vasco da Gama, não se destacou em nenhuma delas. Em 16 partidas o atacante marcou apenas um gol na derrota para o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão pelo placar de 3-1. Informação importante também aqui sobre o mercado da bola. Felipe Coutinho, como a gente falou no início do vídeo, queríamos trazer a vocês e vamos falar. Ontem falamos sobre o Coutinho da seguinte maneira: o Vasco deixou bem claro desde o início que gostaria de contar com o Coutinho e já até falou com o empresário do jogador. Se o Coutinho retornar ao Brasil, fala com a gente porque a gente quer tentar negociar com o atleta. Além disso, ontem tivemos novidades sobre a situação do garoto. Garoto não, né? 30 anos já, do homem Felipe Coutinho, se é assim que eu posso falar, que realmente o Corinthians está interessado na contratação, mas caso o Coutinho retornasse ao Brasil, a preferência dele seria o Vasco da Gama. Além de um jornalista que trouxe essa informação, outro confirmou. Um jornalista muito renomado, Jorge Nicola, confirmou que de fato o Coutinho prefere jogar no Vasco ao invés do Corinthians caso volte ao Brasil. Mas nesse momento a prioridade do atleta é permanecer no futebol europeu, mesmo sendo reserva. Felipe Coutinho recebe 3 milhões de reais ao mês. O atleta sabe muito bem que caso retorne ao Brasil, o seu salário reduziria ao mínimo a metade desses 3 milhões de reais. Então, exatamente por esse motivo, hoje é muito difícil a possibilidade do Felipe Coutinho retornar ao futebol brasileiro. Deve ficar mais um tempinho lá fora, fazendo pé de meia e, quem sabe, dependendo da situação do jogador dentro de campo e dependendo também da proposta por parte do Gigante da Colina, o Vasco não consiga aí persuadir o jogador e fazer com que essa preferência de retornar ao Brasil e retornar ao Vasco da Gama fosse realizada pelo atleta. E, gente, para finalizar o vídeo, falar apenas sobre uma situação muito legal, que é sobre o basquete do Vasco da Gama. A gente também precisa falar alguma coisa off-futebol, fora do futebol. Pois neste último sábado tivemos aí uma peneira em São Januário, uma peneira com mais de 140 jovens participando para as categorias sub-13, sub-14 e sub-15 do basquete do Gigante da Colina. Muitos jovens, gente, acabaram sendo aprovados e internamente, dentro desse departamento novo de basquete do Vasco da Gama, o dia foi tratado como especial. Lembrando, importante falar a vocês, Pedro Ortega é o novo diretor de basquete do Vasco da Gama.
Pedro Ortega, inclusive, que foi aí e é ainda o grande gestor do Fut7 do Vasco. Vem participando ativamente na gestão do Gigante da Colina hoje, ajudando esses esportes olímpicos. Basquete, o Fut7 não é um esporte olímpico, mas é uma modalidade esportiva. Então, uma informação importante é para vocês, o Vasco no futebol vem se profissionalizando e agora também essa profissionalização começa a ocorrer fora das 4 linhas apenas do futebol. Basquete, natação com a Gol Swing, temos também o Fut7 com Pedro Ortega, o basquete com Pedro Ortega. Agora a gente espera também que o vôlei venha a voltar e muitos outros esportes, porque o Vasco é muito mais que apenas futebol. Quando a gente olha lá para os anos 2000, a gente não pensa apenas, não lembra apenas de Mercosul, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. A gente lembra do Vasco gigante no basquete, jogando contra times da NBA. A gente lembra do vôlei forte, a gente lembra de um futsal forte. Isso é importante. Claro, a atenção principal é o futebol, mas também ser forte em outras modalidades. A gente fica por aqui. Este foi a Acorda Vascão nesse clima alto, porque, é claro, hoje é dia de Vasco da Gama. E, meus amigos, fiquem ligados, porque a expectativa hoje é de mais uma vitória com o Mané Garrincha muito lotado. Vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.